no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos e pedir a direção do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Livro de Daniel, capítulo 5. Vamos ler aqui então alguns versículos. Diz assim: todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para beber nele o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubina. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas, e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem que escrevia de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Que bom nós estamos na casa de Deus. Hoje é o culto da família. Com certeza a família de Deus está reunida neste lugar. Quando nós estamos reunidos com o nosso coração aberto, com certeza Deus tem bênção para o povo dele. Vocês que vieram aqui buscar as bênçãos de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o texto que eu li fala aqui de o rei Belsazzar, mas para nós falarmos do rei Belsazzar, eu gostaria de voltar aqui um pouco para dizer que o rei Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei que levou cativeiro os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel, eles desobedeceram a Deus, Deus levantava ali os profetas e profetizava para que eles se arrependessem dos seus pecados. E eles não se arrependiam. Então Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viesse a Jerusalém e destruísse Jerusalém. Diz a Bíblia que quebraram-se as portas, os muros de Jerusalém, e foram saqueados o templo, levado cativo muito dos babilônios, né? E nessa leva, então o rei Nabucodonosor levou um jovem, né, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais uma quantidade grande de pessoas. Então o rei, ele levou esses moços para lá, e ele entendeu que aqueles meninos eram meninos sábios. Ele quis instruir aqueles meninos ainda muito mais, né, nas leis, nas leis dos caldeus, para que eles aprendessem e fossem futuro funcionário do rei. Então o que aconteceu? O rei mandou separar então esses meninos, que eram jovens na época, e disse para eles assim, olha, disse para o Aspenaz, que era aquele que cuidava ali dos jovens, disse, olha, vocês vão separar esses jovens, e durante um determinado tempo,
esses jovens não vão comer comidas normais, eles vão comer comida do rei. Tudo aquilo que o rei come vai para a mesa dele. E depois, num determinado tempo, eu quero fazer um teste com eles para ver o grau de inteligência de cada um. Então o rei fez isso. Separaram então o jovem. E Daniel, naquela época, que foi levado cativo com os seus companheiros, ele sentiu no coração dele de não se contaminar com a comida do rei. Porque a comida do rei era comida consagrada. O rei era ateu, né? E as comidas deles eram tudo consagradas. E Daniel sentiu no coração de não se contaminar com aquelas comidas. E ele chegou até a pessoa que cuidava ali e diz assim: olha, nós sentimos no coração de não comer essa comida do rei. Eu queria que você deixasse nós comer simplesmente legume e água. E depois, num determinado tempo, você vai ver a diferença. Mas aquela pessoa que estava encarregada disse: mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, o que vai acontecer? O rei vai cortar na minha cabeça. Ele vai nos degolar. Mas Daniel teve uma inspiração de Deus quando ele falou aquilo para o Aspenaz, que era a pessoa encarregada. Então o homem, com medo, mas ele consentiu para que aquele jovem ficasse então sem comer a comida do rei, sem beber o vinho. E passou um determinado tempo, ele percebeu que aquele jovem ele estava mais bonito, mais corado, mais viçoso, né? Então ele resolveu deixar que acontecesse do jeito que Daniel tinha pedido. E quando o rei chamou esse jovem na presença dele, ele viu que a inteligência desse jovem se destacou diante daqueles jovens ali da Babilônia, que também tinha sido separado com ele. O rei viu neles sabedoria, inteligência, viu que eles eram pessoas intelectuais. Então separou eles ali no palácio para o serviço ali administrativo, cada um deu uma função. Então o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho muito estranho. Às vezes a gente tem sonho e você não consegue se lembrar do sonho que você sonhou. E aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve um sonho e ele não conseguiu lembrar de nada do sonho. Ele só sabe que ele sonhou. Aí, como ele era o rei, ele mandou chamar então os sábios, os astrólogos, aquelas pessoas que tinham entendimento, para que revelasse o sonho dele. Mas olha só a situação. Chamaram o jovem e diz assim: olha, eu sonhei um sonho, só que esse sonho escapuliu da minha mente, né? E vocês vão ter que saber o que eu sonhei. Aí eles acharam injusto, mas peraí, rei, é impossível alguém adivinhar um sonho que nem o senhor sabe que é. Porque se o senhor falasse alguma coisa do sonho, nós poderíamos ter a interpretação. Mas nem o senhor sabe com o seu sonhou, como é que nós vamos entender? Isso é uma injustiça que o senhor está fazendo. E o rei disse: ó, se vocês não descobrirem o sonho, vocês vão ser mortos, as suas casas destruídas, suas famílias. E o povo ficou todo apavorado. E aí, isso chegou até o ouvido de Daniel. E Daniel foi trazido à presença do rei. E milagrosamente, Daniel teve uma interpretação de Deus. E ele revelou o sonho do rei. Aquilo foi algo tão divino, tão lindo, que o rei teve que admitir que aquilo veio do céu. Que aquilo foi uma inteligência que Deus deu para aquele rapaz. E no sonho engrandecia o rei. Falava que o rei era, né, e Deus era com ele era poderoso e tal. E aquilo subiu no coração do rei de uma tal maneira que, passado um determinado tempo, ele fez uma estátua bem grande. E ele chamou todas as pessoas que, no determinado dia, quando tocasse a banda lá, as guitarras, a sanfona, os foles lá, o povo tinha que ir e se curvar diante daquela estátua. Então, quando chegou o momento, os jovens foram chamados também, porque fazia parte da cúpula ali. E quando estava lá a estátua grande, e aí quando começou a tocar a guitarra, a sanfona,
todos os tipos de instrumento. Aí era o momento então de eles se curvarem e reverenciar. E aquela estátua era de Nabucodonosor. Só que teve 3 jovens, por nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se encurvaram diante da estátua. E alguém chegou e disse para o Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, tem 3 jovens aí que não se encurvaram diante da estátua do rei. Diz a Bíblia que o rei ficou muito furioso e chamou eles e disse assim: olha, vocês vou dar uma segunda oportunidade, vai tocar novamente a gaita, a sanfona, a guitarra, todos os instrumentos, e vocês vão se encurvar, porque se vocês não se encurvar diante dessa estátua, eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo. E o jovem ousado disse: olha, Nabucodonosor, nós não vamos se encurvar diante dessa estátua. E diz a Bíblia que Nabucodonosor ficou tão furioso, o seu semblante mudou, e ele mandou aquecer aquela fornalha que ele tinha falado 7 vezes mais. E diz que Nabucodonosor então mandou amarrar aquele jovem, amarraram ele e jogaram naquela fornalha de fogo ardente. Aqueles moços fortes que pegaram o jovem e jogaram dentro da fornalha, quando eles se aproximaram, o calor da fornalha mataram eles, mas os jovens foram jogados lá dentro. E Nabucodonosor começou a observar que lá dentro estava andando 4 pessoas no meio do fogo. Você já imagina só, uma fornalha que tinha aquecido 7 vezes mais, né? Porque o rei realmente estava nervoso e queria que aqueles moços fossem queimados e assados naquela fornalha. E diz a Bíblia que eles começaram a andar dentro da fornalha. Só que Nabucodonosor observou que é o seguinte, que eles tinham jogado 3 jovens, mas quando ele olhou, ele viu 4. E diz a Bíblia que um tinha a aparência do Filho de Deus. Você imagina só a experiência que Nabucodonosor teve. Ele teve esse discernimento, o menino teve o discernimento do sonho, que mostrou para ele que você vai contar um sonho que você não sabe, e o moço teve a revelação e explicou para ele o sonho, e ele ficou já impactado, reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, e ele teve a segunda oportunidade agora ele vê esses jovens sendo jogados nessa fornalha, e ao invés do fogo destruir eles, diz a Bíblia que eles andavam, eles passeavam no meio da fornalha. Que coisa tremenda. Sabe o que significa isso? Fidelidade. Deus está buscando os fiéis da terra. Quem sabe você está aqui nesta noite e não tem recebido as promessas de Deus na sua vida, porque você tem levado a vida de qualquer maneira. Mas seja fiel ao Senhor, e com certeza Ele vai te dar experiência da fidelidade dEle, porque a Bíblia diz que Ele está olhando para os fiéis da terra. Porque quando Jó estava ali na terra, né, o demônio chegou para Deus, conversou com ele, e ele deu testemunho de Jó. Você viste o meu servo Jó? Homem fiel, temente. Que coisa linda. Você já pensou? Deus dando testemunho de um servo dele aqui na terra. Agora eu pergunto para você aqui nesta noite: será que Deus pode dar testemunho de você nesta noite, da sua fidelidade, da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus? Não no meio das coisas boas, porque no meio das coisas boas é fácil você dar glória a Deus, é fácil você glorificar o nome do Senhor, mas no momento de provações, de tribulações, será que você está glorificando? Será que você está colocando a sua confiança em Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego colocou? Porque eles colocaram a fé. Você pode jogar nós na fornalha, mas nós não vamos se encurvar diante da estátua de Nabucodonosor. E Nabucodonosor disse: então vamos ver. Jogaram o jovem lá. Só que quando eles caíram na fornalha, diz a Bíblia que o anjo de Deus estava sobre ele,
E Nabucodonosor então mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego de dentro da fornalha. E quando tiraram eles, diz a Bíblia que não havia nem um cabelo só da cabeça queimado. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então Nabucodonosor, ele teve uma segunda experiência com Deus, de entender que realmente o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus diferente dos deuses da Babilônia, que é aqueles deuses de prata, de cobre, de ferro, de ouro. Aquele Deus que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. O nosso Deus, ele não aparece aqui como uma estátua, mas ele está aqui olhando para dentro do seu coração, e ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você almeja nesta noite, e dependendo da sua adoração nesta noite, vai ter milagre na tua vida, porque o Espírito de Deus está olhando para dentro do teu coração e está dizendo: eu tenho um compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Aleluia. E mais para frente nós vemos aí, Nabucodonosor teve um sonho, outro sonho, e ele não consegue a interpretação. Manda chamar os magos, os astrônomos, para interpretar o sonho, e eles não conseguiram interpretar. Chama-se Daniel novamente. Lá vem Daniel. Ei, Daniel. Daniel vem e dá a interpretação. Eu não vou falar aqui da interpretação, porque senão vou tomar muito tempo, mas foi tremenda a interpretação. Ali falava da grandeza de Nabucodonosor, falava de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, né? Poder para as nações, tremia diante do poder de Nabucodonosor, que foi um dos reis mais famosos daquela época. Ele dominava as nações, ele dava vida a quem ele queria, ele matava quem ele queria, ele destruía, ele exaltava quem ele queria. O poder estava sobre ele, porque Deus tinha capacitado ele de poder. Deus tinha algo com aquele rei. Então, só que a interpretação do sonho foi o seguinte, né? Daniel disse para ele assim: olha, rei Nabucodonosor, Deus te deu para você sabedoria, inteligência, capacidade, Deus deu para você domínio. Só que aqui nesse sonho, Deus está dizendo para você ter misericórdia dos pobres, para você ser mais benevolente, para você ser mais misericordioso com os pobres. Quem sabe o Senhor vai ter misericórdia de ti. E se você não se arrepender, Deus vai colocar você durante 7 tempos com um jumento montês. Deus vai mudar o seu coração, vai arrancar o seu coração de homem, vai colocar você com um coração de animal, e você vai pastar no meio do campo com os animais. Quer dizer, Nabucodonosor já tinha visto que realmente o Deus de Daniel era o Deus poderoso, já tinha tido a experiência dos jovens que foram lançados, agora teve essa interpretação, mas o coração dele não se humilhou diante de Deus. E diz a Bíblia que depois de 1 ano, Nabucodonosor estava passeando no jardim, né, que ele tinha construído, e ele começou a falar: olha, isso aqui tudo foi feito para a minha glória, tudo foi feito com a minha majestade, com a minha magnitude. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento, sem ele terminar de falar, Deus o arrancou do palácio, colocou nele um coração de animal, e levou Nabucodonosor a pastar no meio dos jumentos montes. Olha que coisa tremenda. O rei foi arrancado do seu palácio, da sua grandeza, do seu poder, e agora ele passa a ser um animal. Você já pensou os seus serviçais, as pessoas que ajudavam ele lá no palácio, olhava para o rei estava lá pastando como os animais, né? Dormia no sereno. As pessoas vinham até a audiência com o rei, mas cadê o rei? O rei agora está no meio dos animais, pastando. Agora ele virou um animal, as unhas cresceram, e ele se transformou. A sua mente já não tinha mais mente de homem, e ele ficou durante 7 anos
pastando com os animais, para aprender a se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Depois de 7 anos, diz a Bíblia, que volta o sentido nele, volta a sua inteligência, a sua capacidade, e Deus arranca ele novamente e leva ele para o palácio. Olha como as coisas de Deus é de Deus. Porque vocês pensam bem, naquela época as pessoas viviam tentando matar o rei para alguém pegar o lugar dele. Inclusive o rei tinha aquelas pessoas que experimentavam o vinho antes para não ser envenenado. Mas Nabucodonosor ficou durante 7 anos como um animal pastando no meio do campo. E quando o juízo dele voltou, diz a Bíblia que ele exaltou o nome de Deus. Aqui no versículo 37, aqui do capítulo 4, diz assim: e agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque toda a sua obra são verdade, e o seu caminho juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, Nabucodonosor se converte, ele se torna um crente a partir disso aí. Ele dá até, no começo aqui do livro, ele dá até a paz do Senhor. Então ele volta para o palácio novamente. Diz a Bíblia que voltou os seus capitães, os seus guardas, o pessoal que trabalhava com ele, voltou novamente e colocou, e exaltou o Nabucodonosor. Como que em 7 anos ninguém tomou o lugar desse homem? Quando ele voltou, todos reconheceram, os capitães reconheceram o poder dele, reconheceram a grandeza dele como rei novamente, e ele tomou a sua posição. Porque quando Deus fala uma palavra, diz a Bíblia que ele vela para a palavra para cumprir. Ele diz que a árvore cortaria, mas as raízes ficavam, porque as raízes significavam ele voltando novamente para reinar em Jerusalém, na Babilônia. Que coisa tremenda. Então o que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, se Deus fez uma promessa para você, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, há o tempo determinado. Por isso que a Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas na face da terra. Então, se você está aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, você está debaixo de uma promessa de Deus. E aqueles que estão debaixo da promessa e andam na obediência, com certeza eles vão ver a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Agora nós vamos falar aqui de Belsassar. Belsassar, a Bíblia diz que ele era neto de Nabucodonosor. Ele era o rei. O Nabucodonosor já não existia mais. E diz a Bíblia que esse rei, ele estava ali dominando, né? Ele continuava o legado, né, que o avô deixou. E ele estava ali dominando a Babilônia. E eles resolveram fazer uma festa. As festas lá da Babilônia era algo terrível. Eu estive vendo com os historiadores. Diz a Bíblia, diz os historiadores assim, que eles faziam a festa. Era um povo tão terrível, que eles comia. Aí depois ele não conseguia mais comer, eles vomitavam e depois voltavam a comer. Fazia isso 3 vezes na noite, na festa que eles faziam. Era um povo estranho, esquisito. E eles resolveram fazer uma festa grande, uma festa bem organizada. Diz a Bíblia que esse Belsassar, ele escolheu 1000 dos seus grandes, aquelas pessoas mais importantes. E eles fizeram um grande banquete. As festas ali era vinho, né? A noite inteira era churrasco, era festa em abundância. Só que aí está tudo bem, né? Estava fazendo a festa, normal. Só que o grande problema do ser humano muitas vezes, e eu já passei por isso e sei o que é isso, porque já fui bebum também, sei o que é beber, e quando a gente bebe a gente faz bobagem. Esse rei aqui, Belsassar, tinha bebido já bastante vinho, e ele resolveu então fazer algo que era para chamar a atenção, para mostrar que ele era o cara, que ele era o soberano, que ele era o sábio, que ele era o que podia tudo. Ele diz assim: olha,
Eu não estou mais querendo beber vinho nessas taças, não. Eu quero beber agora nas taças de ouro, lá do tempo que o meu avô, Nabucodonosor, trouxe lá de Israel. Foi mexer num terreno que não devia, né? Ele foi misturar o profano com o santo. E quando se mistura os dois, não dá certo. Não dá certo. Então ele mandou trazer as taças, né? Os castiçal, tudo aquilo que era consagrado lá do templo de Salomão. Trouxe então agora, e agora nós vamos beber. Nós vamos beber vinho na taça. Distribua taça de ouro para todo mundo aqui, porque a festa é nossa e nós vamos aproveitar. E todo mundo já embriagado, todo mundo já bêbado, e começaram a tomar vinho nas taças que era consagrada ao Senhor. Aquelas taças só os como é que fala? Ajuda aí, Marcos. O sacerdote que era escolhido, né, no meio do povo de Deus, só esses podem usar as taças sagradas do templo. E aí então trouxe as taças e começaram a beber. De repente, do nada, aparece na parede estucada do palácio uma mão, e essa mão começou a escrever. E quando essa mão começou a escrever, eu imagino aqui que era fogo para todo lado. Começou a sair fogo da parede e o povo entrou em pânico. O povo ficou ali com medo, apavorado, era um corre-corre para lá, para cá. E de repente apareceu uma escrita na parede que dizia: Mene, Mene, Tekel, Parzim. E o rei ficou. O que quer dizer isso? Ninguém entendia o que estava escrito, ninguém sabia o que estava, aquelas palavras que ele ia dizer. E ele disse: rapidinho, manda os astrólogos, os astrônomos, manda os sábios, entra na minha presença, eu quero saber o que está escrito. A Bíblia diz que o rei ficou com tanto medo, que relaxou os lombos dele, e o joelho do rei batia um no outro. Você imaginou só a tremedeira do homem? Tremia. Todo mundo ali naquela confusão, com medo do que estava acontecendo. E entra aqueles sábios e olha para a parede e ninguém pôde discernir aquilo que estava escrito. E o rei ficou apavorado, entrou em pânico, aqui virou um corre-corre para lá. E a rainha então entra no palácio, na sala do banquete, e diz para o rei aqui: calma, rei, existe um homem aqui no palácio que pode discernir essas escritas. E manda chamar Daniel. Daniel vem e o rei diz assim: olha, aquele que lê essas palavras que está escrito aqui vai ganhar um colar de ouro no pescoço e vai ser o terceiro no meu lugar aqui no reino. Terceiro no reino, vai ser abaixo dele, porque ele já era o segundo, ia ser o terceiro no reino. E daí Daniel lê as escrituras e diz assim para o rei: olha, rei, você sabe muito bem a história do teu avô, você sabe muito bem o que aconteceu com ele. Contou a história para ele dos moços que foram jogados na fornalha ardente, contou para ele o sonho de Nabucodonosor, contou para ele os 7 anos que Nabucodonosor ficou ali no pasto como os jumentos, comendo capim. E você, rei, sabendo de tudo isso, você não se humilhou diante de Deus. Por causa disso, eu vou te dar a interpretação. E a interpretação quer dizer assim: Menem contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta.
Pérez, dividido foi o teu reino, e deste aos medos e aos persas. Então mandou Belzazar vestir Daniel de púrpura, e puseram uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamaram a respeito dele, que havia de ser o terceiro no reino. E naquela mesma noite foi morto o rei Belzazar. Trazendo a história para os dias de hoje. Nós somos o templo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, porque nós somos a casa de Deus. No tempo de Daniel, de Sadraque e Mesaque, Abednego, o que aconteceu? Esses reis que desobedeceu, eles foram mortos. Agora eu pergunto para você e para mim: como está o meu templo diante do Deus em que nós servimos? Como que eu estou tratando esta casa de Deus, onde Deus mora? Como que está sendo o meu comportamento? Será que eu sou realmente um instrumento que Deus quer? Será que eu realmente estou fazendo a vontade de Deus? Como que eu estou levando a minha vida? Os pensamentos que estão dentro de mim e de você, só Deus sabe. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos ela com terno e gravata, mas o coração pode estar contaminado. O seu coração pode estar totalmente fora dos propósitos de Deus. E Deus tem bênção na nossa vida, porque Deus nos escolheu e nos colocou aqui nesse mundo para nós semearmos a palavra de Deus. Aquele rei, naquela época, eu acredito que muitas pessoas se converteram através da conversão de Nabucodonosor. E agora eu pergunto para você e para mim: qual é o testemunho de conversão que nós estamos deixando para o nosso filho, para a nossa família, para aqueles que estão olhando para nós? Hoje, que nem eu estava conversando com o irmão, tem pessoas que vêm para a igreja que ainda não conhecem Jesus. Ela está olhando para mim, ela está olhando para você. E será que ela está vendo Cristo em mim? Será que ela está vendo o meu comportamento, o meu altar com santidade? Será que eu posso ser um exemplo de Deus aqui na terra? Será que as pessoas podem olhar para mim e ver em mim um enviado de Cristo? Faça uma autoanálise. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como que está a minha vida? Se hoje for o arrebatamento, será que eu estou preparado para ir para o céu? Será que você está preparado para ter um encontro com Cristo? Será que talvez você está tanto tempo na igreja, como espectador, como simpatizante, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra? Deus está te chamando você para um novo tempo. E eu estava ouvindo um pastor hoje, e esse pastor falava que nós estamos no tempo mais difícil da igreja. O tempo em que nós estamos hoje é um tempo em que as pessoas são, como que eu vou dizer aqui a palavra? Birrenta. As pessoas, você precisa saber como que você trata as pessoas. Ouvindo o pastor falar hoje, e ele dizia assim: se você maltratar, se você corrigir um membro da igreja, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na casa dele, pedir perdão para ele, né? Para ver se ele vem para a igreja, porque ele acha que ele está fazendo um favor para Deus, de vir na igreja. Aqui é o lugar em que nós recebemos o alimento da palavra de Deus. É aqui que nós somos renovados. É aqui que nós aprendemos a vencer as nossas batalhas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os demônios que vêm atacar nossa família, que vêm atacar o membro da nossa família, o nosso filho, a esposa, o esposo. E nós precisamos estar preparados para vencer os demônios. Não é com paletó, não é com gravata que nós expulsamos com o demônio.
demônio, mas é com comunhão com Jesus, é com relacionamento. Quando nós levantamos as mãos, os demônios têm que sair no nome de Jesus. Eu pergunto para você, como está a tua casa espiritual nesta noite? Como que nós estamos levando a vida? Jesus está voltando. Nós estamos se preparando para o arrebatamento. Nós estamos se preparando para o arrebatamento, mas hoje pode ser o meu último dia na terra. Amanhã pode ser meu último dia na terra. E será que quando a morte vier para me levar, eu estou preparado para ir viver eternamente com o Pai? Eu preciso me consertar a cada dia mais. Deus, naquele tempo, mostrava para Nabucodonosor de diversas formas. Mas hoje Deus está demonstrando através da palavra. Ele fala através da palavra todos os dias. Ele nos corrige e nós continuamos sendo a mesma pessoa. Deus quer mudança na nossa vida para nós recebermos as bênçãos que Ele tem para nós. Este homem aqui, Nabucodonosor, foi um homem que destruiu Jerusalém, matou muitas pessoas. Quem imaginaria que esse homem seria alcançado, que esse homem seria um homem transformado? Deus dá oportunidade a cada dia para nós. Deus dá-nos a oportunidade de nós se convertermos de verdade. Nós não podemos ser esses crentes levados por palavras, por doutrinas. Nós temos que ter segurança aqui na palavra de Deus, porque é a palavra que nos fortalece, ela nos ajuda no meio das dificuldades. Eu tenho passado por provações, mas essas provações têm me ensinado a olhar para Deus, não olhar para a circunstância, não olhar para a dificuldade, mas olhar lá para cima. É lá do alto que vem o nosso socorro. Se você está aqui nesta noite, está ouvindo Deus falar através dessa palavra, Deus está te chamando para um compromisso. Não adianta ficar com a porta, com o pé ali fora e o outro lá no mundo. Não adianta, nós temos que ser, ou nós somos ou não somos. Nós não podemos ser crente de qualquer maneira, porque os crentes de qualquer maneira não vão herdar o céu. O céu é para os santos de Deus. Sabe como é que nós santificamos? É através da palavra que nós ouvimos, é através do compromisso que nós temos no ministério. É isso que faz a diferença na nossa vida. Se nós não estamos conseguindo ter um compromisso aqui dentro da casa de Deus, imagina com o Pai que nos chamou para isso. Nós temos que aprender a palavra a cada dia, porque a palavra está nos ensinando. Ontem a Marisa pregou aqui uma palavra tremenda. Todo dia é um tipo de palavra que Deus fala conosco, e nós temos que deixar de ser menino na fé. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e é através da palavra que nós crescemos na presença de Deus. Tem muito crente menino na igreja, tem muito crente criança. Nos tempos da Assembleia de Deus de 20 anos atrás, quem está aqui e já passou por isso sabe. Nos tempos que alguém caía em pecado há 20 anos atrás, sabe o que ele tinha que fazer? Vir ficar um ano sentado na cadeira sem ter oportunidade nenhuma e não faltar um culto. Um ano sentado ali, e os irmãos observando. Como é que está esse irmão? Está fazendo certinho? Depois de um ano, no dia da ceia, chama-se o irmão. O irmão vem à frente, pede perdão para a igreja, e pede se a igreja aceita ele entrar em comunhão. Sabe o que acontece num culto assim? Deus manifesta a glória dele, tem batismo com o Espírito Santo, tem cura divina, tem milagre, tem Pentecoste, porque esta é a pura verdade. Nós temos que se render diante de Deus. Agora hoje um irmão peca, ficou 1 mês, 2 meses, se não tem oportunidade já fica bravo. Qual é a geração que nós somos? Nós somos a última geração do arrebatamento. Nós nós fazemos parte da igreja de Laodiceia, a igreja rica,
que tem tudo, mas o povo não tem compromisso. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ser crente de verdade, transformado pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. É só Cristo que faz isso na nossa vida. Quando eu olho para mim, quem eu era, já estou encerrando, 25 anos atrás, um bêbado, que estava nos botecos, tocando violão, cantando nas madrugadas, nas boates. Quem diria que um dia Jesus ia me encontrar, ia transformar a minha vida? Ninguém acreditava em mim. O Marcos aqui, que é meu sobrinho, sabe disso. Eu era a ovelha negra da família, ninguém dava nada por mim. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus na rua. Ele falou comigo na rua, eu tremi. Isso faz 25 anos. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque Jesus, quando faz a obra, Ele faz a obra por completa na nossa vida. Quando nós se rendemos, reconhecemos quem somos nós diante desse Deus, Ele vem, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, Ele coloca em nós um caráter de Cristo, de um homem transformado pelo poder de Deus. E esse homem que era uma qualquer coisa, hoje levanta as mãos e coloca sobre os demônios, e Deus dá autoridade, e os demônios saem, as doenças saem, porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus chamou você também, e Ele tem uma obra para realizar na tua vida, mas você precisa deixar o Espírito Santo operar na tua vida. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Eu era daqueles crentes assim, ó, que falava: Senhor, a minha roupa está boa? O senhor acha que essa calça está boa? Esse sapato está bom assim? E eu entreguei tudo para Jesus. Tudo. Jesus quer que você entregue tudo. Jesus não quer que você... Ah, não, Jesus quer isso aqui não. Ah, mas isso aqui não precisa. Ah, mas para que essas coisas? A Bíblia diz que nós temos que deixar tudo, largar tudo, botar a cruz, ó, e seguir Jesus. Só que há um céu preparado para nós, para viver eternidade. Eternidade não tem começo e não tem fim. É eternidade, 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 eternidade. E a Bíblia diz que haverá ali, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá lágrima, porque o próprio Deus vai limpar dos nossos olhos a lágrima. Se você está entendendo isso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque é um céu preparado para você. Você está aqui como um peregrino nessa terra, mas você não é daqui, você é do céu. O teu espírito é do céu, a alma é do céu. A tua carne vai perecer, mas a tua vida será salva, e você viverá eternamente com o Pai. Levante, vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Deus está chamando uma geração para fazer a diferença. Deus está chamando profeta, Deus está chamando homem de Deus para fazer a diferença, mulheres de Deus. Hoje a gente já não sabe quem é, quem não é mais. O modismo entrou dentro da igreja de uma tal maneira que às vezes você passa perto de uma pessoa e ela te dá a paz do Senhor. Você não sabe se é crente, você não é crente. Antigamente fazia diferença. Você olhava para uma pessoa de longe, você via aquela, está ali uma serva de Deus, está ali um servo de Deus. Hoje não existe mais. Só que também não tem poder mais, não tem autoridade mais, não tem unção mais, não tem graça, porque não tem mudança de vida. É Jesus que está mandando eu pregar assim hoje. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Ele corrige o filho que Ele ama. Você não pode deixar o seu filho fazer o que ele quer, não. Você tem que ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai fugir dele, não. Nós somos servos, nós temos a palavra, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo da bênção de Deus. A Bíblia diz que se nós cremos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós não vamos viver vida de mendigo. Não, Deus tem bênção para a sua família, para você, para a sua casa.
As portas do inferno não vão prevalecer sobre a nossa vida, não. Você pensa que o diabo não está trabalhando para destruir a sua família? Você pensa que o diabo não está tentando destruir a sua família todos os dias? Ele trabalha na mente das pessoas para levar você a não ficar ligado muito nessas coisas de igreja. Isso é muito fanatismo. Aí uma vez por mês já está bom. Aí na ceia está bom. O Espírito que está dentro de nós, ele sente desejo de comunhão, de relacionamento. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você está em união agora com o teu irmão aqui, então sinta a presença de Deus, sinta o Espírito de Deus operando na tua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Olha, Deus está mandando dizer para uma pessoa aqui, ó, que o diabo, meu filho, ele quer destruir você. Ele está tentando levar você para o caminho errado. Mas dá uma parada aí agora. Volta para Cristo, porque Ele tem um plano na tua vida. E o plano dele é de paz, é de alegria, é de gozo, é de contentamento. É só Jesus que pode trazer a paz que excede todo entendimento no nosso coração, que o mundo não pode dar. Deus está me dando uma autoridade nesta noite para trazer essa mensagem. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. O que Deus quer é a família unida, sentado na mesa, orando e abençoando o alimento que vem sobre a sua mesa. Davi escreveu: fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Nós somos um povo escolhido na face da terra. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos cidadão do céu, aleluia. Agora sinta prazer de estar na casa do Pai. Sinta prazer. Você tem toda a liberdade. Graças a Deus essa pandemia está aí passando já. Antigamente só podia vir 30%, 20%. Hoje já não está tendo mais isso. Graças a Deus. Nós temos a liberdade de adorar o nome do Senhor. Dá para contar no dedo das pessoas que pegou Covid aqui, ó. Porque Deus tem guardado essa igreja do aeroporto. E a palavra hoje é: vem para o aeroporto que você decola. Vem para o aeroporto que você decola, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Se eu tenho alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, saia do teu lugar e vem aqui à frente receber Jesus, e Jesus vai mudar a tua história nesta noite. É hoje, não é amanhã. Aqui no altar está a tua bênção. Você não entrou aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele tem algo para colocar na tua mão nesta noite. E tudo que há oh, aleluia. Eu sinto o meu Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto o meu Espírito Santo aqui. Meu Deus. Meus sonhos sendo a você que hoje está sentindo fraco espiritualmente, quer renovar sua aliança com Deus, sai do teu lugar e vem aqui receber o teu milagre. Vem aqui receber a tua bênção em nome de Jesus. Ora, machire bagarra. Eita, Deus tremendo. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Aleluia. Venha, meu irmão, venha receber o teu milagre. Venha receber a tua cura. Deus me dá autoridade hoje. A unção de cura sobre a minha vida nesta noite. A unção de milagre sobre a minha vida nesta noite. Oh, Espírito Santo. Cadê um obreiro para colocar a mão sobre esse jovem aqui? Meu Deus, Deus, te dou meu coração
e tudo que há em mim. Te entrego o meu viver. Dê o seu coração para Jesus nesta noite. Oh, meu Deus! Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele, o mais ele tudo fará.